Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast. Olá, obrigado por estar conosco em mais um Quarta Convida. Como você sabe, uma vez por mês, toda a última quarta-feira do mês, nós temos o Convida Cast. É o podcast do nosso Quarta Convida. Sempre um bate-papo agradável, um bate-papo informativo, onde você vai conhecer um pouquinho da pessoa com a qual nós estamos conversando, trocando essas ideias. E o objetivo principal do Quarta Convida, você já sabe, é a pessoa do Cristo. A Ele que é a vida, Ele que é a razão, Ele que é o tudo, que nós dedicamos o nosso Quarta Convida. E hoje o Convida Cast. E o nosso convidado de hoje é o professor João Alves. E a primeira coisa que nós vamos pedir é que ele se apresente. João, carinhosamente a gente chama ele de Joãozinho. João, nós conhecemos ele lá no Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. Uau, hein? Né? Fizemos amizade. O Ítalo está, se você não está vendo o Ítalo, mas ele está presente, pode ter certeza disso, né? Ele vai participar também conosco desse bate-papo. Então, João, se apresenta aí para o povo aí, o seu nome completo, a sua formação, se você é casado, dá a tua ficha pro pessoal aí. Primeiramente agradecer, né? Agradecer por esse convite, essa honra do convite. Pastor Omar, meu professor no seminário, aquelas aulas maravilhosas de Antigo Testamento, hein? É impossível sair daquelas aulas sem estar mais apaixonado pelo Antigo Testamento. Ítalo, um grande amigo, aprendo muito com ele durante esses muitos anos de caminhada que a gente se conheceu no seminário, um seminário que foi um divisor de águas da minha vida. Então, sou o João Alves dos Santos, sou mineiro, cruzeirense, olha aí, né? Vamos melhorar, hein? Vamos melhorar, hein? Palmeirense e atleticano. Estamos chegando. É também palestra, né? É também palestra. Sou casado com a Janiene, mando um beijo aqui para ela. Estou há quase 10 anos casado, 10 anos que ela me atura. Meu filho Eliel, meu príncipe. Jesus é a razão da nossa vida, né? Mas Deus nos dá esse presente maravilhoso que é a família. É uma honra estar aqui. De formação, sou engenheiro de formação, mas eu sinto que Deus ele me vocacionou para a parte de ensino. Então, eu já sou professor há 10 anos. Eu dou aula no Senac, lá de Osasco, para jovens, muitos deles em vulnerabilidade social, um projeto social. Também fui professor na Fundação Casa e, para a honra e glória do Senhor, sou cristão aí há mais de 23 anos, né? Legal. Quando eu vim de Minas para São Paulo, conheci Jesus, não larguei mais, então é um prazer estar aqui nesse Quarta Convida Podcast, um podcast maravilhoso, de uma igreja maravilhosa também, né? A IBRAVE, né? Igreja Batista Renovada, Água da Vida aqui, por esse copinho lindo aqui, já são mais de 3 décadas, né? Anunciando Jesus e transformando vidas, então é uma honra mesmo, muito obrigado. E vamos para esse bate-papo, né? Vamos para esse bate-papo. Espero poder contribuir. Legal. Então, você já deu uma entrada legal aí, falando a respeito do teu trabalho. Que formação, em que área da engenharia você é formado? Eu sou formado em engenharia da produção. Então eu trabalhei durante 9 anos em fábricas, eu trabalhei em multinacionais no Brasil e também em empresas nacionais nessa parte de produção, processo e também, curiosamente, trabalhei bastante com vendas. Então eu fazia a parte da engenharia, a parte dos projetos e depois eu fazia a parte comercial. E eu acredito que essa experiência foi me ajudando nessa parte de comunicação, de treinamento, de desenvolver esse relacionamento com as pessoas, o que hoje me ajuda muito a lidar em sala de aula, com alunos também. Eu também atuo em treinamentos de professores, então essa experiência lá da engenharia da produção com vendas, hoje me ajuda bastante na parte do ensino, essa atuação mais na educação. Legal. Tinha alguma área específica, assim, por exemplo, elétrica, mecânica, da produção ou não? Era produção mesmo, assim, Produção. A empresa que eu trabalhava, ela fazia projetos de montagem de redes de gás. Então, o que eu tinha que fazer? O desenho dessa linha de gás. Entendi. E aí depois identificar qual a válvula a ser colocada, qual o manômetro a ser colocado, qual o filtro. Que legal. Então eu fazia esse projeto dessa rede de gás, que ela não podia explodir, né? Tinha que ser uma rede de segurança seguindo uma norma.
depois que a gente fazia esse projeto para poder atender ali uma fábrica, a gente montava uma proposta comercial para enviar para o cliente por e-mail. Aí os mais velhos, né, por e-mail e alguns também por fax, né? Então eu peguei uma época que não usava, que também não tinha clientes que queriam fax. Da época do fax. A fax. A galera mais jovem que está assistindo aí, deixa nos comentários aí. Acho que eles nem sabem o que é fax. Esses dias eu comentei com os alunos, professor, que é isso? Eu falei, não, você mandava uma folha por um telefone, chegava do outro lado, porque eu trabalho numa empresa que os donos, eles não confiavam na internet. Olha aí, Ítalo. Eles achavam que os dados poderiam vazar. Eram visionários eles, hein? Eles achavam mais seguro algumas informações serem enviadas por fax. Então, numa linha de produção, você lida muito com os produtos, com as peças, com as montagens, e depois que está tudo montado corretamente, chamava o caminhão para entregar, é todo um processo ali de produção. Então eu não lidei com a parte elétrica, não lidei com a parte mecânica, não mexia nas máquinas, mas o engenheiro de produção, ele trabalha muito com os processos e logística e vendas. Ele cuida de tudo isso para que o produto chegue no cliente de forma correta e de forma que o cliente fique satisfeito. Então é muito legal você trabalhar essa parte, você lidar com as pessoas. O cliente ligou desesperado. Puxa, a minha fábrica parou. Eu preciso do produto ainda hoje. E aí não tinha como. Então eu tinha que fazer essa intermediação. O financeiro brigava comigo. Porque o financeiro precisa de um tempo. Então, mas o cliente está com a fábrica parada, precisa fazer. Então eu tentava ajudar nesse sentido da mercadoria, do produto, chegar rápido no cliente. Entendi. Então, se alguém que está assistindo, se algum jovem, se alguém aí mais velho, se interessa por engenharia, gosta de fábrica, quem sabe é um caminho aí. Antigamente tinha um curso que chamava Métodos e Processos, não tinha? Tinha. Eu me formei em 2013, eu terminei a faculdade em 2013, né? Mais ou menos 10 anos, exatamente 10 anos atrás. Tinha uma disciplina que era Métodos e Processos. Né? Tem alguns cursos que é, por exemplo, Administração da Produção. Estuda sobre isso. O curso de Logística, então quem está assistindo, a ETEC, por exemplo, que eu dei aula junto com o nosso irmão Pedro, eu lembrei dele hoje, um abraço, Pedrinho. Um abraço pro Pedro aí. Pedro, deixa um comentário aí, Pedro. Eu comentei o seu podcast, hein? Então, né? Então, a ETEC tem um curso de logística, técnico em logística. O curso técnico em logística, ele traz várias disciplinas que o engenheiro estuda. Isso me surpreendeu também. Quem estuda engenharia, ele vai perceber que no currículo do engenheiro tem muitas disciplinas de administração e de logística. Legal. Então, um jovem, um adulto que quer estudar essa área e não quer fazer a faculdade, uma opção é fazer um curso técnico e que ele vai ter contato com essa área. E é uma área muito boa, é uma área que se remunera muito bem. Você pode trabalhar em transportadora ou qualquer empresa que tenha uma área de processo. Que precisa entregar produtos para clientes ou talvez se interessar pela parte de vendas, que é uma parte muito boa também. Se você gosta de se comunicar, gosta de lidar com pessoas, a área de vendas é uma área muito boa também para se desenvolver. Eu trabalhei na engenharia, apesar de nunca ter formação de engenheiro, mas eu trabalhei em engenharia de qualidade. Então, dentro da área da engenharia de qualidade, é como se fosse uma aranha, né? Então, você tem ligação com métodos e processos, você tem ligação com laboratório de projetos, você tem ligação com a produção. Sim. Acontecia muito isso. Eu, apesar de ser um técnico, de repente eu chegava na linha de produção e falava, para. E o líder da linha, como assim, né? E tinha que parar, porque tinha alguma coisa errada, um processo errado, uma montagem errada. Então, eu curti bastante isso aí. Trabalhei numa empresa grande também. Hoje ela não existe mais, ela se transformou em binacional. Depois ela se transformou numa empresa que era regional, inclusive de Minas, Cataguases Leopoldina, era o nome, né? E hoje acho que não existe mais essa empresa, mas foi muito bacana essa época que eu trabalhei, né? A gente chamava de chão de fábrica, né? Exatamente. Então, eu levei muito isso aí para minha carreira profissional, né? E se algum jovem está assistindo, se alguém quer desenvolver uma carreira, essa área de qualidade é uma das melhores áreas para se trabalhar. E lá, a pessoa tem que ter esse perfil de que gosta de norma, gosta de documento, tem essa habilidade de organização. Não é meu perfil. O meu perfil é mais dinâmico. Então, eu sou muito relacional, eu gosto de estar em movimento. Quando eu estou em sala de aula, eu tento trazer
uma energia, uma motivação, uma criatividade. E durante muito tempo eu identifiquei que era o meu perfil. Meu perfil não é ficar sentadinho, igual o Ítalo tá agora ali, concentrado, cuidando da parte técnica. Eu faço um pouco disso, mas eu me sinto mais vivo lidando com pessoas em movimento. A área de qualidade é uma área que exige concentração. E Deus é maravilhoso. Por quê? Deus nos fez diferentes. Tem aquela pessoa que ela é muito organizada. Minha esposa, por exemplo, ela é muito organizada, metódica, a planilha de Excel é muito bem feita, tudo organizada. Um mapa mental. Se eu tiver um quadro que eu possa rabiscá-lo, uma parede que eu possa escrever nela, colar post-its nos lugares, eu gosto disso. Então, é legal porque quem quer desenvolver uma carreira profissional, identificar esse seu perfil e se você conseguir trabalhar nessa área que você tem interesse, isso vale para a igreja também. Sim, você está na igreja, você tem um talento assim mais musical. Aí talvez você possa servir no louvor. Você gosta da parte técnica, você pode servir no som, como o Ítalo está nos abençoando agora. Você tem uma comunicação, você gosta de receber pessoas. Talvez a recepção. Depois, em vendas, gente, eu sempre amei falar com as pessoas. Se você me colocar na rua para entregar folheto, eu vou entregar com muita simpatia. Tem gente que vai odiar esse serviço. Uma vez teve um evento no Senac, que a gente tinha que ficar na porta, convidando as pessoas para conhecer a escola. Era um evento chamado Casa Aberta, que tinha antes da pandemia. Então, tinha uma função minha lá. Eu tinha que entregar bexigas para as crianças que passassem na frente. Gente, amei fazer isso. Talvez outra pessoa não ia gostar. Até constrangido. Eu gostei de fazer aquilo, de convidar ali as crianças. Né? Tanto que hoje na igreja, quando tem algum trabalho dirigido pelas mulheres, uma função nova que me deram, que é dar uma aula para as crianças. Gente, amei fazer isso, né? Eu pensei, cara, puxa, eu vou mais aprender com elas do que eu. É verdade. E quando eu percebi que eu podia também contribuir com o conhecimento com as crianças, lógico, sempre pedindo dica para as professoras. Olha, eu pensei em fazer isso, vocês acham que vai dar certo? Porque a minha experiência é mais com o público jovem adulto. O infantil, agora é que eu estou tendo um pouco mais de contato. Mas, resumo da história, Deus vai nos colocando em várias situações para a gente desenvolver a nossa habilidade e Ele pode nos usar na nossa profissão, na igreja, nos espaços que a gente está. Hoje a igreja, inclusive, né, tem coisas que, por exemplo, na minha época de juventude, não existia. Hoje tem a iluminação, o som, era uma coisa muito arcaica na minha época, não é? A recepção, normalmente era um diácono que ficava na porta da igreja, às vezes era um diácono carrancudo, um irmão sisudo, né? Então, hoje a dinâmica da igreja ela mudou muito. Então tem o cara que fica na iluminação, tem o cara que fica no comando do som, esse negócio que a gente está fazendo, aprendendo a fazer aí, para que a igreja também possa alcançar as redes sociais. Então é uma estrutura toda que vem e é uma novidade, né? Exatamente. Legal. E a gente aprende uma coisa também. O Quarta Convida, eu entendo que é um podcast cristão também, né? Sim. Quando a gente abre a internet, o Ítalo vai concordar com a gente vê muito conteúdo. E vamos ser sinceros, gente, a maioria são conteúdos ruins, né? Você abre uma rede social, às vezes é uma rede social de dancinha, é uma piada ali, um vídeo engraçado, tudo isso legal. Mas assim, nós temos a mensagem poderosa que pode transformar o mundo. Exatamente. Se a igreja não usar esses espaços, um conteúdo gravado com uma mensagem que pode edificar a fé de alguém, igual o Evangelho do Dia, né, Ítalo? Que a gente está falando aqui, que é um devocional que é postado todos os dias pela Igreja Ibrave, se esse conteúdo, se a igreja não explora essas ferramentas para espalhar a boa mensagem, outras mídias vão usar isso e talvez para poder influenciar negativamente, a fazer algo assim que não seja tão edificante. Eu tento sempre falar para os meus alunos, usa esse celular para você desenvolver alguma habilidade, não só o joguinho, não só a rede social, tanto quando eu dou aula de rede social, quando eu falo de LinkedIn, por exemplo, que é uma rede social profissional, tento mostrar para eles usar essas ferramentas para edificação. E nós, cristãos, podemos usar essas ferramentas para espalhar o evangelho. Um dia que você está triste na sua casa, sozinho, você abre ali o seu celular, você vê ali o evangelho do dia. Uma mensagem que pode rápida, ali, né? Objetiva. E pode ser, e é certeira, né? É Deus falando com você que ali. É o evangelho, né? Que é o evangelho, que a gente sabe que a leitura de uma palavra, tanto que é até uma ideia que eu tive na pandemia, o Ítalo, só que eu falhei, não fui adiante, né? Às vezes você pegar a Bíblia, você simplesmente gravar a lida. Tem gente que não se adapta com a leitura.
Hoje tem até aplicativos que você abre um aplicativo da Bíblia e você consegue colocar o texto para você ouvir. Então, se a pessoa não gosta de ler, ela pode ouvir. Tá ouvindo. Ela pode ouvir uma pregação, uma mensagem. O Ítalo desenvolveu um trabalho que chama leitura compartilhada, né, Ítalo? Perfeito. Leitura comentada. Comentada. Então é gostoso, porque às vezes é um livro que eu já li, então ele está lendo o livro. Ele está lendo o livro. Perfeito. E às vezes faz um pequeno comentário. Esse livro muito legal isso aí. Avivamento Real. É isso aí, o Avivamento Real do pastor Ernesto Tonini. Lindo. Um livro antiguíssimo. E que o pastor Ernesto Tonini gravou Batismo no Espírito Santo, talvez o livro mais famoso dele, mas esse livro é interessante, porque foi um livro um pouco depois dele ser batizado no Espírito Santo. Quem é cristão sabe o que eu estou falando, quem não é, está meio boiando. Fica curioso para conhecer, hein? Mas ele vem explicar o que é o real avivamento. É muito bom esse livro. Que legal, só que ele é esgotado. Não há interesse das... editoras e reeditá-lo. Então, puxa, que pena, hein, editoras? A gente tem na nossa biblioteca e o Ítalo teve essa ideia aí. Legal. É muito bacana. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você chegou até o Senac? Como que você fez essa transição? Falou, não, agora eu vou ser professor, agora eu vou sair da produção direta aqui, vou ensinar. Como que se deu essa transição? Gente, é uma história curiosa, vou resumi-la bem, viu? Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei a trabalhar com os meus tios, e eu tinha um tio que tinha uma lotérica, tio Azevedo. Vou mandar um abraço pra ele, que ele mora aqui perto, inclusive. Tio Azevedo. Essa lotérica tirava xerox pro Senac. Senac Tiradentes. E eu tirava xerox pros alunos, e era curioso, porque eu fiquei 4 anos ali, um dos meus primeiros empregos. Beleza. Eu tirava xerox, balconista de uma papelaria que ficava dentro de uma casa lotérica e atendia o Senac. Beleza. Quando os alunos se formavam, eu ia lá e participava da formatura deles. Chorava, me emocionava e orava comigo. Puxa, algum dia eu queria ter uma profissão. Eu queria ter uma formação algum dia para ter uma experiência como essa. Você trabalhava na lotérica fazendo xerox? Fazendo xerox, na papelaria. Aquele Senac que tem ali no Avenida Tiradentes? Tiradentes, lá. Legal. Fiquei ali muitos anos. Anos se passaram, Ítalo. Anos se passaram, beleza. Saí da lotérica para estudar na ETEC, que ficava na Vila Maria. ETEC Horácio Augusto da Silveira, quem é da região. Essa ETEC tem até uma escola descentralizada que fica no Albino, ali em Tucuruvi. Que é a mesma escola. Onde o Pedro dá aula, inclusive. Onde o Pedro dá aula. Então, assim, a ETEC é uma boa oportunidade para estudar gratuitamente, estudo de qualidade, professores do nível do Pedro, que os irmãos conhecem e todo mundo está assistindo a gente. Beleza. Quando eu me formei na ETEC, eu me encantei com essa parte do ensino. Tanto que eu cheguei até para uma professora... então a tua primeira passagem foi pela ETEC. Foi pela ETEC. É porque assim, eu fiz um ano de ETEC. Aí saiu minha bolsa minha bolsa do ProUni para poder estudar engenharia. Aí eu tranquei meu último semestre, fui estudar engenharia. Quando eu terminei engenharia, eu fiquei sabendo de um concurso da Petrobras. Eu falei, puxa, que legal... concurso da Petrobras. Quando eu fui ver os requisitos, não era requisito superior, era requisito técnico. Eu tinha que ter uma formação técnica. Eu lembrei que eu tinha um curso técnico trancado. Liguei na ETEC e perguntei, puxa, eu tenho um curso técnico trancado. Posso terminar o último semestre? Eles me autorizaram. Foi um divisor de água. Por quê? Quando eu fiz o último semestre, eu já estava mais maduro porque eu vim da faculdade. Sim. Então, eu terminei meu último semestre e comecei a observar os professores dando aula. Eu cheguei para uma professora, a professora Viviane, que ela está lá até hoje. Um abraço, Viviane. Professora, como é que eu faço para ser professor? Você tem que fazer o concurso, tem que fazer a prova. E eu me inscrevi para a prova. Do ETEC. Da ETEC, para ser professor da ETEC. Para ser professor da ETEC, que eu fui aluno. Olha que honra, Ítalo. Fiz a prova, passei. E aí, comecei a dar aula na ETEC. Dava aula uma vez por semana, trabalhava na fábrica durante a semana e dava aula de sexta à noite. Peguei uma turma só para conhecer. Pastor Omar, comecei a gostar. Gostei de dar aula, comecei dando aula de logística. E aí, no semestre seguinte, peguei mais aulas, fiquei ali 2 anos. Meu contrato foi temporário. Eu fui professor na ETEC por 2 anos, depois eu fiz um novo concurso, passei de novo, fiquei mais 2 anos, totalizei 4 anos de ETEC. Para mim foi uma honra ser professor, começar minha carreira como professor na ETEC que eu dei aula. Nesse tempo, o Senac começou com um projeto na Fundação Casa, que era para dar aula, porque a Fundação Casa é a antiga FEBEM, né? Antiga FEBEM. E os meninos que cometem um ato infracional, que faz algo contra a lei, eles têm que ser internados, né? Pela lei, né? Eu sei que tem toda uma discussão, mas pela lei, eles não são criminalizados, eles cometem um ato infracional e tem que ficar recluso da liberdade durante 3 anos.
Se for algo mais grave, durante 3 anos. Se for algo simples, algum ato infracional mais simples, ele pode chegar a ficar, em média, ali 6 meses a 1 ano. Nesse tempo, o jovem tem que fazer cursos. Ele tem que retomar os estudos. Então, pensa, um jovem que não gosta muito de escola, que foi para as drogas e criminalidade. E ele tem que ficar 1 ano estudando. E aí, o Senac tinha uma parceria com a prefeitura e ele tinha que dar cursos lá. E ele mandava os professores para dar o curso na ETEC. Então, eu fiquei sabendo dessa oportunidade. E aí, eu me candidatei na vaga, passei no processo seletivo e comecei a dar aula na Fundação Casa. Comecei com medo, sendo bem sincero. Cara, como é que seria dar aula? Qual no ambiente fechado. Qual ambiente que você Comecei a dar aula na Fundação Casa Pirituba. Que é uma das mais difíceis, assim. Porque eu peguei uma época que tinha alguns jovens ali que incitavam ali violência, rebelião e tudo mais. Eu não sei que época que você pegou, mas teve uma época que tinha muita rebelião, né? Foi 2015, né? Eu comecei a dar aula em 2015 lá, né? Então, assim, foi uma época bem difícil. Tanto que meu primeiro dia de aula, os jovens, os alunos, Ítalo, queriam me tirar da sala de aula. Mas aí eu falei assim, não, peraí. Se eles conseguirem me tirar da sala de aula, eu nunca mais vou conseguir entrar aqui. É verdade. Então eu fiz de tudo para continuar na sala de aula, conversando com eles, dialogando. Gente, eu tô aqui para ajudar vocês, trazer um conhecimento. O Senac é uma escola, quando você sair, você pode ir lá, você pode se cadastrar numa bolsa de estudos. Porque o Senac ele tem um trabalho muito forte de bolsas de estudos, né? Porque o Senac nasceu para poder oferecer uma educação de qualidade para pessoas em vulnerabilidade social. Ou seja, o aluno de baixa renda per capita de até 2 salários mínimos por família, ele pode se candidatar a uma bolsa. E aí ele atende um público em vulnerabilidade social. Então, eu entrei no Senac nesse projeto de dar cursos, ministrar treinamentos na Fundação Casa. Para mim foi muito rico porque eu estava começando como docente, eu só tinha experiência da ETEC, então foi a minha segunda experiência como professor de lidar com esse público. E o curioso, na minha história com Jesus, Deus sempre me aproximava com um público em vulnerabilidade social. No meu antigo ministério, a gente cuidava de um trabalho que era feito na Vila Albertina. Que era bate-papo, a gente chamava de bate-papo, mas era como se fosse um grupo pequeno, né? Com as crianças e jovens que ficavam ali na rua, nas dependências ali da igreja, e como tinha um bate-papo, eles vinham para poder participar de uma atividade, de uma aula, de uma dinâmica, e na sequência eles tinham um lanche. Então era um público muito parecido com o público que eu atendia na Fundação Casa. Então eu fiquei fiquei quase 2 anos nesse projeto, e depois eu passei a participar de um outro projeto que é o Programa Aprendizagem. O jovem que, no seu primeiro emprego, se ele é contratado no contrato de aprendiz, ele tem que trabalhar na empresa e fazer um curso no Senac. Tem algumas escolas que dão esse curso de aprendizagem, mas o Senac ele começou com isso desde a sua existência. Então o aluno trabalha na empresa e 2 vezes por semana, ele faz um curso no Senac e eu dou esse curso para ele, que é um curso de desenvolvimento profissional, qualificação profissional, desenvolver habilidades ali para ajudá-lo no seu dia a dia profissional. Resumo da ópera. Comecei dando aula na Fundação Casa. É um projeto que eu tive muita honra de participar, porque você está ali diante de jovens que tiveram um conflito com a lei. Então, era importante levar uma mensagem para esses jovens de que ele é capaz de reconstruir a vida dele, ele é capaz de ter uma vida honesta. O caminho honesto, ele é importante, ele é necessário, porque esse caminho que eles estavam conhecendo, que os levou até ali, a consequência pode ser das piores possíveis. Então, esse jovem ele tinha acesso ao direito da educação. Caso ele não quisesse, aí era uma decisão dele, mas a oportunidade ele estava teve. sendo dada. Então, aproveitemos as oportunidades. Né? E você teve que se desligar da empresa que você trabalhava? Tive que desligar, porque assim, na ETEC eu conseguia dar aula à noite. Então, beleza, trabalhava durante o dia, tinha esse segundo trabalho à noite. Perfeito. Quando eu entrei no Senac, eu cheguei ainda a pegar um tempo que eu dava aula no Senac durante o dia e ETEC também à noite. Só que como os centros de Fundação Casa, geralmente eles são longe, né? E como eu dou aula no Senac de Osasco, a gente atendia as casas de Osasco. Eu atendi Franco da Rocha, Pirituba, Leopoldina e Osasco. Então era muito longe. Então ficou muito ruim os horários. Então quando terminou meu último contrato do ETEC, eu não voltei mais. E foi muito próximo também quando nasceu o meu primeiro filho, o Eliel.
Então, quando meu filho nasceu, eu já tinha terminado o meu contrato com a ETEC, então eu não voltei mais. Recebi convite, com muita honra e tudo mais, mas eu não voltei mais porque eu queria, em acordo com a esposa, dedicar esse tempo em família. Então, aí passou-se um tempo, fiquei integral no Senac. E quando eu entrei no projeto do programa Aprendizagem, tanto se tiver algum jovem, algum pai que tem filho nessa idade, 14 a 24 anos, uma forma desse jovem, adolescente, ter contato com a vida profissional é sendo um aprendiz. Sim. Ele tem salário, ele tem formação de qualificação profissional e ele começa a ter experiência profissional e desenvolver as suas habilidades. Porque no meu contexto de igreja, quando eu falava disso, a maioria não conhecia, não sabia o que era o aprendiz. Ele tem um jovem de 14 a 18 anos em casa, ele acha que não pode trabalhar, mas ele pode trabalhar porque tem a lei do aprendiz. E para o jovem é muito bom ele se desenvolver profissionalmente, né? Ele tem uma qualificação ali profissional. Então, quando você se desligou da empresa, você, salarialmente, financeiramente, você teve um decréscimo? No começo, sim, porque eu dava aula, eu trabalhava na fábrica e dava aula na ETEC à noite. Como na ETEC eu pegava poucas aulas, porque se eu fechasse a semana, o Pedro sabe, eu ficaria muito cansado, porque seriam 2 expedientes. Você chegar em casa todo dia, meia-noite, fica muito cansativo. Então, como eu estava começando a carreira como professor, eu dava aula eu cheguei a dar aula no máximo 3 vezes por semana. Então, quando eu saí da empresa, o meu salário caiu porque eu saí da fábrica. Assumindo novos projetos no Senac, isso foi melhorando, porque como aumentou a minha carga horária no Senac, quando eu saí da Fundação Casa e fui para o programa Aprendizagem, hoje a minha carga horária é 36 horas. Então, com mais carga horária de aula, isso melhorou mais a minha remuneração, aí fez sentido, então foi muito legal. Então, hoje o que eu ganho de salário na área da educação é muito próximo do que eu ganharia como engenheiro. E eu tô falando engenheiro comum, né? Não tô falando aquele engenheiro que trabalha numa multinacional, numa empresa grande, um engenheiro que é diretor de uma área, não. Aí realmente são Eu tô colocando isso porque você vê que às vezes a vocação, né? Você abre mão, né? Das suas, às vezes até do ganho. Isso. Em nome de uma vocação, que é o que se prega ao contrário hoje. Perfeito. Hoje é o dinheiro em primeiro lugar. Eu vivi isso. Eu abri mão de ganhar mais no começo, porque eu entendia que eu era mais feliz dando aula. Tinham dias que era tanto estresse com cliente, com projeto, que literalmente eu ia pro banheiro orar e chorar. Porque é uma pressão ali. Quando eu comecei a dar aula, eu me sentia muito bem em sala de aula. E curiosamente foi uma época, eu comecei a dar aula no tempo que eu fazia seminário, então eu estava aprendendo ali. Eu fui fazer seminário porque eu queria aprender mais sobre a Bíblia. Eu tinha uma angústia interior, eu tinha uma luta interna aí, assim, cara, eu dediquei 5 anos para poder me formar em engenheiro. Eu não posso me dedicar 3, 4 anos para ter uma formação para conhecer mais a palavra. E aí, né, eu comecei o seminário logo depois que eu casei, minha esposa concordou, meu antigo pastor Edson concordou também, me abençoou nessa iniciativa e foi muito bom. Mas, voltando para a parte vocacional, eu aceitei ganhar menos no começo. E talvez se eu olhasse hoje, se eu ainda estivesse na carreira como engenheiro, realmente eu poderia estar ganhando muito mais do que eu ganho como professor. A gente sabe que culturalmente no Brasil, o professor geralmente ele não ganha muito bem. O Brasil não é um país que, na maioria se você olhar no contexto de escola pública, não se remunera muito bem. Não honra. Então a maioria dos professores dá aula por propósito, por vocação. Comigo também foi a mesma coisa. Aceitei ganhar menos, mas eu percebi que era uma área que Deus também estava abrindo portas, Deus me usando. Na ETEC, por exemplo, tinha um aluno que ele se reencontrou com Jesus, um aluno muito especial, Diego, né? Que ele se encontrou com Jesus através das aulas, uma conversa ali e tudo mais e tal. Ele se firmou com Jesus, assim, em conversa que a gente teve nas aulas. Legal. Então eu percebi que Deus quer nos usar também através da nossa profissão e da nossa vocação. Então se Deus está direcionando, vamos seguir. Se eu tivesse dito não ali, talvez eu não serviria na igreja durante muitos anos na parte de educação. Sirvo ainda na parte de ensino. Eu entendo que é a área que Deus quer me usar. O seminário me ajudou muito a ter esse mais prazer pelo conhecimento. Então, quando eu tenho oportunidade, eu falo, puxa, eu tenho uma formação em teologia. É uma formação muito especial para mim, né? Além da engenharia, a teologia. E esse contexto de escola. Deus também quer nos usar também na parte da educação, né? Sim. É importante isso, né? Legal, porque... É que eu repito, né? Você vai bem de encontro ao que se fala hoje, né?
Eu também, quando teve a proposta para ficar só na igreja, era uma outra época. Talvez fosse hoje, seria diferente. Mas eu também abri mão de uma carreira técnica que eu tinha, né? Eu era um técnico de grau elevado, técnico a nível de engenheiro de manutenção, né? Então eu lembro que na época eu vim ganhar quase metade, com filhos pequenos e tudo. Então porque você tem aquela visão, né, de se dedicar mais à igreja, tudo. Mas é assim, a vocação. É a vocação. vocação. E é o caminho, é um caminho assim de você também cuidar da sua saúde mental também, né? Porque imagina só, você tem um trabalho, durante muito tempo eu queria ser funcionário público. Cara, eu vou passar no emprego público, ganhar 10 mil reais por mês. Cara, mas às vezes o seu emprego público, você não tá se realizando ali. Pode ser que você se realize. Eu acho que a carreira pública é maravilhosa. Eu acho que você tem que encontrar uma área que tem a ver com as suas habilidades, com seus dons, os dons que Deus derramou sobre você. Mas se você conseguir identificar quanto antes, se os jovens aqui da igreja, os jovens, o público em geral estiver assistindo isso aqui, jovens e adultos, né? Eu lembro que na RETEC eu tive um aluno, o senhor Jonas, que ele tinha quase 80 anos. Caramba. E ele fez 2 formações. O Pedro vai lembrar do seu Jonas, Pedro. O Pedro vai lembrar do seu Jonas, né? Ele tinha quase 80 anos. Mas se você consegue identificar o seu dom, a sua habilidade natural e trabalhar com isso, você tem mais chance de ser feliz. Eu acho que quando você é feliz fazendo algo que você gosta, o resultado financeiro ele vem. Sim. Também, né? O resultado financeiro ele vem, né? Então não é só o seu cargo. Nossa, você é um engenheiro, você é um médico, você é um psicólogo, você é um jornalista, mas você também vai entender que essa profissão também é uma ferramenta de Deus usar a sua vida, né? Nós precisamos hoje de bons professores, professores que amem ensinar. Geralmente na sala, poucos alunos querem entrar para a área da educação, né? No contexto de igreja, puxa, quantas pessoas, às vezes a pessoa ela ama crianças, ela ama crianças, mas ela pode servir na área infantil da igreja, servir no kids da igreja, por que não, né? Puxa, a pessoa ama lidar com jovens, puxa, e se ela se aproximar dos jovens para poder ajudar? Tem pessoas que vão se identificar com o público na melhor idade, os idosos, né? Puxa, e a gente sabe que contexto de Brasil, as pessoas vão viver cada vez mais. Então, é importante ter um trabalho para você poder abençoar todas as gerações, né? Já saiu até uma pesquisa recente que até 2030, o Ítalo deve ter acompanhado isso, a gente vai ter mais idosos do que crianças. Porque as famílias estão tendo menos filhos, né? E eu brinco com a minha esposa, se nós tivéssemos idade, né? Vamos ter 5, né? Vamos ter bastante filho, mas o contexto de família hoje, nossa, é até uma curiosidade, as pessoas querem ter mais pets do que filhos, né? Uma loucura, meu Deus, né? Gente, vamos equilibrar isso aí, né? Os passeios que eu faço por aí às vezes, é interessante, cada vez, esses dias eu estava no shopping, eu fui com a minha esposa e tinha um restaurante lá que é muito rígido, e eu passei assim, olhei, tinha uma placa lá, área pet. Eles não querem perder, né? Engraçado, o pessoal com o cachorro no colo, na mesa e o cachorro no colo. Agora um comentário polêmico, Ítalo. Eu vi um post uma vez, eu vi um post que estava atribuído ao pastor Josué Gonçalves, não sei se é dele, né? Mas falava assim, né? Na fotinha lá assim, essa é uma geração muito estranha. O pai deixa os pais mais velhos no lar de idosos, né, no asilo, deixa as crianças na creche e vai passear com o pet na praça. Olha só que estranho, né? E é uma questão de valores também, né? Mas a gente sabe que a gente tem que abençoar essa geração, mas é uma geração que tem menos filhos e que as pessoas estão vivendo mais. Então talvez uma igreja mais a futuro, e escolas também, empresas, olhar mais para esse público mais velho, né? Esse público, essa melhor idade, que as pessoas tendem a envelhecer com mais qualidade de vida, né? Então o jovem vai ter que aprender a lidar com isso, a igreja vai ter que aprender a lidar com isso, as escolas, então a educação também está mudando, né? E também na minha atuação profissional, eu estou em contato com esses temas de emprego do futuro, habilidades do futuro, né? Você se preparar para esse futuro do trabalho, né? O Ítalo, você não foi menor aprendiz, né? Não. O meu outro filho foi. Né? Ele entrou na empresa como menor aprendiz, foi crescendo, se desenvolvendo. Olha que legal, né? Aí foi se interessando, começou a fazer uma faculdade, se não me engano, de engenharia, né? Engenharia que ele começou a fazer, não lembro. Aí, como ele estava trabalhando na área contábil, fez ciências contábeis, se especializou em algumas áreas, hoje está
Que legal, no circuito aí. E olha que curioso, você vai dar um recado. Eu comecei minha carreira muito como estagiário, não era muito comum, por incrível que pareça, alguns 15 anos atrás, eu não tive contato com jovem aprendiz. Mas quando eu comecei a fazer curso técnico e faculdade, eu encontrei nos estágios uma oportunidade de ter contato com a área. Então, o estagiário, ele ganha, às vezes ele não é um salário muito alto, ele chama até de bolsa auxílio, né? Mas essa oportunidade de aprendizado. Mas para os pais e para os jovens é uma bênção ele começar a trabalhar, porque o jovem amadurece muito, ele tem uma renda que ele aprende a valorizar, administrar ali o salário dele, tem muitas empresas que têm benefícios muito bons. Era uma entidade, a CIEP, eu não lembro, que era Centro de Integração... Empresa Escola, CIE. Tem ainda, o CIE também é uma das escolas também que oferece o curso de aprendizagem. Eu lembro que eu fiz inscrição lá na época, tudo, mas eu não lembro direito, porque foi uma passagem rápida, mas com alguém que eu conversei, o cara falou, você já está meio que inserido no mercado. Porque eu já era auxiliar técnico e tal. O cara falou, melhor você continuar aí, senão você vai regredir. Mas eu lembro que eu procurei o CIE, acho que era ali na Consolação e tal. Tem várias unidades. E o jovem aprendiz, a carga horária é baixa. Tem carga horária que é 4 horas, que é 6 horas. É uma carga horária baixa. Porque assim, a gente dá liberdade para o cara continuar a estudar, incentiva. Né? Porque muitos adolescentes, eu olho muito porque assim, a maioria do público é adolescente. Tá vindo agora uma galera de 18, 19 anos, mas eles... o pessoal, quando é maior de idade, ele já olha mais para a faculdade e com 18 anos ele já pode conseguir outro emprego e ele ganha mais. Então, tudo bem, até 24 anos você pode ser aprendiz. A lei diz de 14 a 24 anos. Nossa, eu sabia que é até tanto assim, não. Se a pessoa ela tem alguma deficiência intelectual, alguma deficiência física ou intelectual comprovada, não tem limite de idade. Ah, que legal. Então, se a pessoa tem uma deficiência intelectual, tem lá, um exemplo, tem um grau de autismo, e ele quer trabalhar, ele pode procurar vagas de aprendizagem com deficiência, porque não tem limite de idade. Olha que dica legal que está sendo dada. Uma dica legal, uma dica legal, assim, porque às vezes a pessoa ela tem uma deficiência e ela quer ter uma experiência profissional. Ela não quer depender só de um benefício do governo, e é muito bom ela se desenvolver. Né? O Senac tem um trabalho muito especial que é o PET Trampolim. PET significa, não é o PET lá que a gente está falando, Programa Educação para o Trabalho Trampolim, que é voltado para alunos com deficiência intelectual. Que legal. Que é muito, que é como se fosse é um curso de desenvolvimento profissional, habilidades profissionais, preparar para o mundo do trabalho, mas com esse perfil de aluno, pessoas com deficiência intelectual. E voltando, né, tem muitos pais que me procuram para falar isso, puxa, meu filho, eu queria tanto que ele trabalhasse, fica em casa, depois da escola ele fica em casa ali, meio que ocioso e tal. Procurem vagas, oportunidades para trabalhar como jovem aprendiz. Se ele tem menos que 18. Tanto, se ele já está no ensino médio, ele tem a opção do estágio e do jovem aprendiz. Essas duas possibilidades é remunerado. Então o jovem ele pode ajudar em casa, ele pode se pelo menos se virar lá com as coisinhas dele. Como foi bom para o Natan, para o seu filho. Com certeza essa experiência ajudou muito ele. No meu caso, os estágios foram muito bons, foram muito importantes. Então isso a gente vai construindo a nossa trajetória profissional e voltando, né? Essa pessoa também ela é instrumento de Deus nesses espaços. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Né? Então, uma dica legal aí. Nós vamos dar um breakzinho rápido aí, já retornamos. Agora você pode levar a iBrave na palma da sua mão para onde quiser. Acesse a loja de aplicativos do seu telefone e procure por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Após instalado, ao abrir, você já verá a tela inicial e poderá navegar. Mas para ter acesso a todas as funcionalidades do nosso aplicativo, é imprescindível que você crie seu perfil clicando em Login na parte superior da tela. Você vai cadastrar seu nome, um e-mail válido, telefone celular e criar uma senha. Após isso, será necessário você ir até o seu e-mail, confirmar que não é um robô, mas um usuário ativo. Pronto! Após isso, você já terá acesso a todas as funcionalidades do aplicativo iBrave. Agora nós vamos passear um pouco por ele. Em notificações, no painel de controle, você vê todos os alertas do aplicativo. Você pode também colocar uma foto para se identificar se quiser. Na aba de grupo, vê quais ministérios está participando. Alguns deles vão fornecer uma carteirinha, que você pode visualizar no menu Minhas Carteirinhas. E nas notas, faz anotações que quiser. Isso só aparecerá para você. No menu de baixo, na aba ao lado, temos a parte das palavras.
Aqui você vai poder acompanhar ou rever as reflexões trazidas nos cultos públicos dominicais. É possível acessar vídeos, resumos e PDFs, e eles sempre estarão separados de acordo com a série da qual fazem parte e com a mesma arte das redes sociais. Ao lado temos a agenda da igreja. Aqui ficam em destaque os principais eventos e trabalhos mensalmente. No coraçãozinho temos a parte de doação. Aqui você pode ofertar seu dízimo e também para missões. Temos um link para cada tipo de colaboração. E ao acessar, você é direcionado para uma página segura, onde preencherá seus dados e optará pela forma de doação. As opções são boleto, transferência via Pix e cartão de crédito. Esse último formato te ajuda a fazer a colaboração com o nosso trabalho de forma automática mensalmente. Ao lado temos o botão Mais. Sua Bíblia estará aqui se você optar por baixá-la dentro do próprio app. Abaixo vamos montar um plano de leitura bíblica que você pode seguir se quiser. Aqui também temos a agenda detalhada da igreja, onde você poderá ver os eventos futuros que teremos mensalmente em 2022. É muito importante você acessar essa parte sempre. E ao clicar sobre o evento, ele aparece detalhado com a mesma arte das redes sociais. Em oração é a aba onde você pode enviar os seus pedidos para nós. Isso é feito especialmente para você que ainda não faz parte da IBRAV. Nos downloads você encontra os PDFs das reflexões, estudos bíblicos e materiais de apoio que publicarmos na aba de palavras ou nas redes sociais. Basta clicar em cima do tema que você quiser estudar e a opção de baixar estará bem ali. Gostou? Você pode enviar o nosso aplicativo para alguém baixar e assim como você, também ter acesso a tudo isso. Fale conosco, nosso aplicativo é mais uma ferramenta de aproximação. Viu só como é fácil? Agora é só você ir até a loja de aplicativos do seu celular e procurar por Igreja Batista Renovada Água da Vida. Você baixa o aplicativo e acompanha os nossos conteúdos diariamente, de pertinho aí na tela do celular. Se você não é membro, pode baixar também. Assim você acompanha o nosso trabalho, vê o que a gente está fazendo direto no nosso aplicativo. A gente espera você lá. Deus te abençoe. Pessoal, estamos retomando aqui. O bate-papo tá gostoso. Acho que vai render mais, hein? Prazer, hein? Bate-papo gostoso aí e incentiva, inclusive, seus filhos a acompanharem esse ConvidaCast aí, porque tá muito legal, né? Porque o João tá repartindo conosco aqui experiências bacanas e a gente vai avançar um pouquinho mais aqui em cima daquilo que é a área dele de ensino atual aí, preparando aí essa juventude. Você comentou que você está agora no Senac trabalhando também com o pessoal de vulnerabilidade. Isso. Como é que funciona isso? Porque assim, o Senac, ele trabalha muito com bolsas de estudo. Então, quem está assistindo e quer fazer um curso, está sem recursos financeiros... Aliás, você falou do velhinho lá, que estudou... O seu Jonas. Seu Jonas. Você conhece o seu Omar? O seu Omar O seu Omar, 62 anos. Um jovem senhor aí. Fiz um curso no Senac agora com o meu outro filho, com o Natan, de programação, para entender um pouco o que é a programação, né? Foi muito bacana, não vou aplicar isso na minha vida. Mas hoje eu pego um aplicativo de banco, por exemplo, e eu vejo quando vai montando lá, eu falo, opa, eu sei como é que chegar até aí, né? Nossa, gente, assim, um presente para a nossa escola são os alunos de melhor idade, assim, né? Esse pessoal, assim, que tá chegando. Não é muito melhor, né? Com a experiência, assim, com a idade, assim, gente, é rico demais, assim. Eu fico muito feliz quando eu passo nos corredores. E eu vejo assim um aluno mais velho, assim, eu cumprimento assim uma pessoa mais experiente com muita alegria, porque eles sempre trazem a pessoa que tem mais idade, ela valoriza o conhecimento. Sim. Às vezes, e assim, eu falo isso com muito carinho mesmo, não é criticando a juventude, mas incentivando mesmo. A palavra diz pra gente honrar assim, as nossas cãs, né? Honrar os cabelos mais velhos, os cabelos brancos, né? Os meus estão ficando aqui, né? Os cabelos brancos, eles revelam a idade. Mas assim, pastor Omar, é muito bom o jovem aprender com os mais velhos. E quem tem mais idade, não tem idade para aprender. Sim. Tanto que a gente está falando aqui de curso, de primeiro emprego, às vezes falando mais do jovem, mas isso vale para qualquer idade. Muitas empresas abrem grandes oportunidades para pessoas mais velhas, a pessoa já está aposentada e ela quer trabalhar. Hoje em dia a gente quer ser produtivo, isso é natural, na igreja, no trabalho, na vida, então tem muitas oportunidades que são para pessoas que trazem essa bagagem de experiência,
pastor Omar falou que ele tem experiência de técnico. Quando eu comecei a trabalhar em fábrica, eu percebi o quanto os operadores de fábrica, eles tinham conhecimento que eu não vi na faculdade. Sim. Eles aprenderam na mão na massa ali, no dia a dia. Então, assim, eu que estudei na faculdade, vou achar que eu sou superior a alguém, aquele senhor que tem 30 anos de profissão? Não tem como. O que eu aprendi na teoria, ele já sabe na prática há 20, 30 anos. Então, quando eu ali como estagiário de engenharia, na minha primeira experiência em fábrica, eu conseguia me aproximar daquelas pessoas com mais experiência, eu aprendia muito. Então, um conselho para os jovens, né? Aprenda com os mais velhos, com mais experiência. Então, o público em vulnerabilidade é que a característica da bolsa de estudos é dar condições para quem não tem condição de pagar. Então, no site do Senac tem ali a regrinha da bolsa, mas de cabeça eu lembro, você não pode ter mais que dois salários mínimos por pessoa em casa. Então, a família tem 5 pessoas em casa. Se você pega ali a soma dessas pessoas, não pode dar um salário que supere a 2 salários mínimos por pessoa. Então é muito difícil, no nosso contexto, nós assim, temos da nossa família um salário que ultrapasse 2 salários mínimos por pessoa em casa. É muito difícil. Então, assim, todas as pessoas que provavelmente estão assistindo aqui essa live, a não ser que a sua família ganhe os salários muito altos, mas a maioria da média brasileira atende essa renda, né? Então você se cadastra como bolsa, você declara que você tem essa renda e aí você escolhe o curso. Então, quem acessar o site agora, sp.senac.br, você escolhe uma unidade perto da sua casa, escolhe um curso e vê se esse curso ele está ativo a opção de bolsa. A maioria dos cursos tem essa opção de bolsas. No Senac de Osasco, que eu dou aula, nesse primeiro semestre, todos os cursos técnicos, com exceção de gastronomia, estavam com bolsas de estudos. Então, tinha mais cursos para bolsistas do que para pagante. Tinha curso que a pessoa, não, eu quero pagar o curso. Não, só abriu bolsa agora. Por quê? Porque o Senac ele tem que devolver para a sociedade a verba que ele recebe do comércio, lá do imposto lá que ele recebe do comércio, ele tem que devolver esse imposto em forma de cursos. Então, assim, isso é muito rico. Do Sistema S, Senac, Sesc, Senai, né? Porque o Senai são cursos mais voltados para a indústria. Senac, essa letrinha C no final, são cursos voltados para o comércio, logística, administração, vendas, gastronomia, enfermagem, logística, então tem essa diferença, né? Então, assim, é uma oportunidade de desenvolvimento profissional que muitas vezes a pessoa ela não tem condição de pagar um curso, ela pensa assim, puxa, estudar é muito caro, faculdade é muito caro. Realmente, os cursos eles são caros, mas a gente tem que explorar no Brasil essas possibilidades. ETEC, que eu dei aula, que o Pedro, nosso irmão, ele também dá aula. É gratuito. Né? As bolsas que muitas vezes... Tem algumas empresas que eu acho maravilhoso, empresas que fazem isso. Às vezes ela oferece para os funcionários metade do valor da faculdade. Isso é muito bom. Conversando aqui um pouquinho com o Ítalo, né, aqui nos nossos bastidores, a tecnologia nos possibilita os cursos online. Então, por exemplo, tem faculdade que tem cursos online que a mensalidade é R$100 por mês. Às vezes, se o jovem ele consegue um trabalho de aprendiz, ele vai lá ter um salário lá. O salário que ele ganha de aprendiz, se ele conseguir se organizar financeiramente, ele consegue pagar a própria faculdade dele, sem muitas vezes onerar os pais. E ele está se desenvolvendo profissionalmente. Então, o próprio seminário, né? Hoje o curso por extensão, o EAD, ele é uma ferramenta barato para você estudar a mesma qualidade e conteúdo que você tem no presencial. Né? E lembrei aqui da minha amiga, a irmã Natália, se ela está assistindo, um abraço para ela, que ela fez o curso dela no seminário Ernesto Ognini online e aproveitou muito bem o curso, na qualidade que nós somos suspeitos de falar, mas o seminário tem uma qualidade acadêmica excelente, que você aprende ali na profundidade temas voltados para a teologia, e você pode aprender tanto no presencial como no remoto, no online. Então, assim, o jovem, o adulto que está assistindo, hoje, com o YouTube, tem muitos cursos gratuitos que acontecem online, que ajudam muito no desenvolvimento. Então, assim, identifica o teu talento, identifica a vocação, e vai atrás dessas oportunidades, que Deus vai abrir portas para a gente poder ocupar esses lugares, né? Legal.
O Ítalo quer fazer uma colocação, Ítalo, uma pergunta? Duas, na verdade. Essa questão que você falou do seminário é muito interessante, que a pessoa às vezes acha que no seminário ela vai só ver Bíblia, né? Uhum. Mas o seminário a gente vê línguas. Para ver línguas você precisa ter uma base de português, porque você vai ver verbo, grego, hebraico, né? História também. Você vê história, filosofia, geografia. Então, tipo assim, olha como você pode ir para estudar. Você fala, vou fazer um curso bíblico, mas tipo ali dentro você pode ingressar, que nem eu sempre gostei muito de história, de geografia, eu sempre fui 100% área de humanas. E, cara, me encantou isso no seminário. Até hoje eu pesquiso isso, eu vou a fundo. Então já as línguas para mim já não, grego, hebraico já não gostei muito. Então você vê tipo assim, que você encontra caminhos, né? Você vai fazer um curso, mas você encontra ali dentro daquele curso tipo vários caminhos, né, de aprofundamento, de especialização, digamos assim, né? Você pode fazer um seminário, teologia, e vai fazer uma licenciatura em história, se você gosta de história, uma pós-graduação, né? Mas eu queria entrar numa outra polêmica aí ligada à igreja, que a gente até já trocou uma ideia aqui antes de começar, antes de voltar do intervalo. Teve um tempo atrás aí que ficou uma polêmica em relação ao metaverso. Porque a igreja da Lagoinha lá, o André Valadão, trouxe metaverso. Metaverso do diabo. Metaverso, é um absurdo, porque como que pode? Aí eu fiquei pensando assim, a princípio eu achei a discussão boba, como eu te falei. Falei, poxa, a igreja tem dinheiro. Tem gente querendo fazer. Você tem a molecada lá, que, pelo que eu soube da história, né? A molecada lá gostava, mexia com alguma coisa assim, eu não sei se é programação, o que é. E sugeriu para fazer, e o cara gostou da ideia, o cara é pastor, e falou, beleza, faz. E criaram lá o ambiente da igreja. Então eu queria que você explicasse mais ou menos o que é o metaverso, que a galera entra na discussão, mas não sabe o que é exatamente. Sim. Né? E como que você enxerga isso? Isso traz... Isso prejudica a igreja? Isso não prejudica? Seu olhar meio teólogo aí a respeito do... Bom, gente, a tecnologia ela existe para as pessoas. Ponto. Rede social existe para que as pessoas criem conteúdos lá. O YouTube, o WhatsApp, e a gente que é mais antigo, talvez o Ítalo nem tanto, mas o pastor Omar e eu, a gente pegou uma época que a gente usava muito o telefone. Quando eu conheci a minha esposa, eu vou fazer 10 anos de casado. Quando eu conheci a minha esposa, a gente começava por ligação, cartão telefônico e SMS. Sim. Talvez essa geração nem sabe o que é SMS, a gente não usa muito, né? E tal. Então, assim, o metaverso é uma tecnologia do futuro, que ela já é presente, tanto que o Facebook, que popularizou o metaverso, quando ele mudou o nome para Meta, 2021, se eu não me engano. Só que o Facebook já tinha muitos anos que ele estava pesquisando sobre essa tecnologia. Por quê? Eles enxergaram que haveria uma evolução da internet. A internet que você vê no celular, que você vê no YouTube, e se as pessoas entrassem na internet, se elas tivessem uma imersão, essa era da imersão, né? Então, quando o metaverso ele chega, essa palavra metaverso significa além do universo. Ela vem de um livro de ficção científica, olha que loucura, né? Um livro escrito lá em 1992, década de 90, Snow Crash, um livro que falava de um cara que ele era entregador de pizza na vida real, e no mundo virtual ele era um samurai. Olha que loucura. Então, assim, no metaverso tem essa ideia de que a pessoa ela pode ser um personagem e tudo mais, né? Então, assim, no campo da educação, você usa essa tecnologia para criar uma experiência de aprendizado. Vamos imaginar o que o Ítalo falou, uma aula de história. Estou estudando aqui sobre a Grécia. Grécia Antiga, beleza. Eu quero conhecer o Areópago onde Paulo pregou ali, né? Se eu coloco um óculos de metaverso e eu tenho um avatar, que é um bonequinho que me representa no mundo virtual, eu consigo entrar e caminhar pelo Areópago. Então, é uma experiência muito gostosa. Durante a pandemia, por exemplo, a gente viu alguns museus que liberaram acesso. Puxa, eu nunca fui no Museu do Louvre lá na França, mas eu consigo baixar meu aplicativo, é como se eu entrasse no museu. Você acessa o Google Maps, você não conhece uma rua agora. Eu nunca tinha vindo aqui da Ibrave, estou muito feliz de conhecer esse espaço maravilhoso. Quem está assistindo, venha conhecer. Cara, pelo Google Imagem, eu consegui caminhar aqui na rua e vi lá a igreja. Então, eu tive uma experiência ali de 3D. Então, a grande polêmica é a tecnologia, se ela for feita para abençoar as pessoas, acessar onde as pessoas estão,
e eu levar um conteúdo de qualidade para edificar essas pessoas, 10. Talvez uma pessoa que nunca veio na Ibrave e ela viu no YouTube o Evangelho do Dia. Puxa, que legal esse devocional. Nossa, Deus falou comigo, eu quero conhecer essa igreja. Ela consegue? Consegue. Ela vai procurar a Ibrave nas redes sociais, ela vai ver o endereço, vai ver umas fotos no Instagram, ela chega aqui. Então, nesse contexto, como muitas pessoas, principalmente ano passado, o metaverso ele cresceu muito, foi um boom, assim, todo mundo falava disso e tudo mais e tal. Muita gente acessou, fizeram shows no metaverso, fizeram terrenos virtuais, tinha gente comprando terreno virtual no metaverso e tal. Igrejas construindo metaverso. Se isso existir para aproximar as pessoas, para que as pessoas conheçam a mensagem que eu estou divulgando ali, 10. Valeu. Agora, se a pessoa entrar no metaverso e ela querer abandonar o mundo físico, ela querer ficar no mundo de fantasia, num outro universo que não existe, aí realmente vai trazer problemas até psicológicos. Então, assim, o espaço existe, milhões de pessoas usam, tanto que o nosso celular, se você olhar no seu WhatsApp, ele já está escrito Meta. Então você pode criar o seu avatar, o seu bonequinho ali. Então esse é o cuidado, né? A tecnologia feita para aproximar as pessoas e sempre conectando com o físico, com o real. Eu não me perder no virtual. Eu daria essa observação só. Equilíbrio, né? Galera dos anos 80, nos 90, que nem eu lembro do The Sims, que até te perguntei se era parecido, né? O The Sims é parecido. O metaverso ele sempre existiu muito no ambiente dos jogos, quando o pessoal caçava Pokémon, né? O Pokémon estava nas ruas ali, porque o metaverso ele reúne várias tecnologias. Realidade aumentada, realidade virtual, uma internet mais avançada. O metaverso, muitas pessoas acessam o metaverso através de óculos. Quando você coloca esse óculos, você se imagina caminhando... É tipo esses de 3 dimensões? Óculos 3D. Esse óculos de 3 dimensões. Quando você coloca esse óculos, você se imagina num outro lugar. Quando eu fiz uma formação sobre isso, eu escolhi um vídeo do espaço, Ítalo. Eu escolhi um vídeo do espaço, um vídeo 3D do espaço. Marco, quando eu coloquei o óculos, eu me imaginava assim, em pé no planeta, olhando aquela imensidão, assim, dando glória a Deus, lembrando do Salmo 19, assim, os céus manifestam a glória de Deus. Viajando. Você viaja ali, assim, então assim, você se vê no outro ambiente. Então assim, você pode usar isso de uma forma assim, muito equilibrada para você aprender alguma coisa, né? No estudo bíblico eu acharia fantástico, acharia maravilhoso você fazer uma aula de história, uma aula de geografia, explorando o ambiente. Você não está naquele ambiente, você consegue acessar. Então, nesse aspecto é bom, né? Única observaçãozinha que eu faço assim é você não se prender só no virtual. Um último exemplo, assim, vamos imaginar uma pessoa que gosta tanto da igreja que ela quer só assistir os cursos online. Ela não quer vir nunca no presencial. Ela quer ficar só no online. Isso é ruim. Porque ela perde o contato social, né? Então, tomar esse cuidado só. Ô pai, lembra da Bíblia... Acho que é Logos o nome, que você trazia sempre quando tinha o... A Ilumina. Bíblia Ilumina. O que ele tá falando aí me lembrou da Bíblia Ilumina. A Bíblia Ilumina na época foi uma explosão, porque ela permite isso aí. Tabernáculo, por exemplo, que eu tenho estudo, né? A minha especialização, vamos dizer assim. Falar sobre o tabernáculo. Então, que eu não posso usar, porque ela tem direitos reservados, né? Mas, por exemplo, ela leva o sacerdote entrando. E isso. O pão, assim, da proposição, né? O pão da oferta. É muito bacana, vai caminhando. É um exemplo de metaverso. Você entra naquele ambiente, né? Você entra na internet, né? Isso é maravilhoso. Imagina assim, estou imaginando agora... Imagina você está lendo um texto bíblico aqui, aí tem um QR Code, estou lendo aqui sobre Jó. E tal, tem um QR Code aqui falando do Leviatã. Cara, como é que você... Falando de um rio aqui, Jesus no Mar da Galileia. Beleza. Aí tem um QR Code, eu aponto meu celular e eu consigo me imaginar entrando ali no Mar da Galileia. Assim. Isso é maravilhoso, né? Realmente é um aprendizado imersivo. Por isso que a educação está usando o metaverso. Por quê? Para alguma, por exemplo, área da medicina. Antigamente, quando você ia estudar medicina... Então, às vezes tinha um corpo ali para você fazer um procedimento. Hoje, com realidade aumentada, você pode colocar um óculos e você se imaginar. Tem até algumas tecnologias que tem uma luva que você consegue sentir as coisas. Então, você coloca ali uma luva, você consegue manusear um objeto virtual, sentir como se você estivesse pegando mesmo,
só que é uma coisa virtual, só que simula muito bem algo real. Imagina você entrar dentro de um cérebro, você entrar dentro de um coração para você conhecer ali as partes, manusear. Isso no físico você não consegue fazer. Então, você vai conhecer uma casa, vai comprar um terreno. Então, no campo da arquitetura, o pessoal usa bastante, no campo de imóveis. Antes de você visitar aquela casa fisicamente, você quer entrar nela no ambiente 3D. Você faz isso pelo celular ou pelo óculos. Você entrou no ambiente, gostou, vou conhecer. Então, para algumas aplicações, ele é muito bom. Os cuidados são nos afastar do convívio social. Você não querer mais ter contato. Então, tem muitos relatos de pessoas que já estavam por causa da pandemia também. Então, qual que é o problema? O metaverso veio, a inteligência artificial veio no pós-pandemia. Então, a saúde emocional das pessoas já não está muito bem. Minha esposa, ela estuda essa parte, ela é uma mentora emocional, ela conhece muito disso. Os profissionais de psicologia também. Esse boom tecnológico veio num momento que a humanidade estamos vendo os efeitos que esse isolamento teve até hoje. Assim, isso aí é... Então tem que ter muito equilíbrio. Então você, jovem, tem equilíbrio na parte de jogos. É legal conhecer o metaverso? É muito legal. Tem empresas que já estão trabalhando nisso, mas sempre com cuidado, com equilíbrio, do ponto de vista sadio, dá para explorar o melhor disso para abençoar as pessoas. Então a igreja pode usar essas ferramentas tecnológicas, a igreja, as empresas, nós como pessoas, como algo positivo para ajudar as nossas vidas. Não pode ser o fim. Ele é um meio ali de apoio. O Ítalo lembrou bem essa Bíblia Ilumina, não lembrava. Nossa, mas eu devo ter até hoje no meu computador instalado, devo ter esse programinha. E ele falou, eu estava lembrando. Inclusive você falou do mar. Eu lembro de um estudo que ele tinha sobre a cruz. Jesus andando. Ele explicava vários tipos de cruz ali. Exato. Então é um instrumento. Acho que foi uma revolução na época. Foi uma revolução. Se ela não nossa, ela deveria ter continuado o projeto. Se eles não continuam. Porque assim, como foi, deve ser uns 10 anos atrás. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Era maravilhoso esse programa, né? Se eles foi realmente, assim, na época, uma revolução. E outra ferramenta, já que o Ítalo tocou no assunto, que é até interessante para quem está nos acompanhando aí, que quando a gente está falando bastante do Pedro, porque o Pedro trouxe muita dica, negócio de investimento, que foi em cima disso que a gente trabalhou aqui no ConvidaCast, né? Sobre a administração da casa, sobre, né? Uma ferramenta interessante para o profissional, que é esse negócio do LinkedIn. Boa. Eu lembro que uma época eu usei bastante o LinkedIn, mas eu já estava mais inserido na igreja. Então, como ele tem muito essa veia profissional, mas você é uma área que você trabalha bastante também, né? Sim. Eu tenho a honra de falar assim, que eu sou especialista em LinkedIn. Que legal. Porque durante a pandemia... Explica pro povo o que é LinkedIn. Eu fiz todas as formações que tinham disponíveis sobre o LinkedIn. Eu procurei me especializar nessa rede. O LinkedIn, para quem não conhece, é uma rede social profissional. É como se fosse um Facebook, mas pensa num Facebook só para empresa. É um lugar que você só fala sobre trabalho. Você cadastra lá, como se você cadastrasse o seu currículo, mas eles chamam de perfil profissional. Perfil profissional. Então você coloca lá os seus dados de currículo, mas você pode colocar também, por exemplo, o LinkedIn permite você colocar até 50 habilidades. Você pode colocar 50 qualidades que você tem. Por exemplo, eu sou um professor, então eu tenho habilidade de comunicação, eu sei dar aula, eu posso dar uma palestra, eu posso escrever um treinamento. Então, assim, eu posso ir listando todas as habilidades profissionais que eu tenho, habilidades pessoais também, mas mais habilidades profissionais, eu posso listar e ele me permite colocar até 50. Isso já é maravilhoso. Quando eu estou em sala de aula, puxa, professor, eu não lembro nem de 5, não lembro nem de 10, quanto mais 50. Então, assim, fique tranquilo. Vá colocando lá suas habilidades. Você pode colocar fotos do seu momento profissional. Então, assim, você tem uma foto que você tirou numa palestra na sua empresa, num treinamento na sua empresa, você pode colocar ali a parte de fotos. Você pode colocar links de trabalhos que você fez com o seu portfólio profissional. Se você faz um trabalho voluntário aqui na igreja ou em outro lugar, você pode colocar lá que você faz um trabalho voluntário que você acredita. Não sabia que podia colocar fotos. Pode. Você pode, se você gosta. O LinkedIn tá com teia de aranha lá. Tá com teia de aranha lá. Ele cresceu muito, porque o LinkedIn ele foi comprado pela Microsoft anos atrás. Então ele alcançou uma visibilidade enorme. Hoje,
O último dado que eu vi, ele estava com mais de 930 milhões de usuários. Caramba. Mas pensa, no mundo de 8 bilhões de pessoas, menos de 1 bilhão usam a rede, e no Brasil, eu não vou lembrar o número, mas eu acho que estava na casa de 30 a 40 milhões de usuários, nós somos 200 milhões. Então, assim, quando eu dou em sala de aula esse tema, muitos alunos não usam. Alguns professores também não conhecem ou deixou parado. Porque as pessoas costumam usar o LinkedIn, tô desempregado, vou procurar o LinkedIn. Mas ele não é só site de empresa. Eu uso ele há quase 20 anos. Então lá tem desde o meu estágio, meu primeiro emprego, até hoje que eu sou professor. Então, se eu fiz um curso novo, eu posso postar lá para a rede. Acabei de concluir um curso sobre tal coisa. Eu posso contar para as pessoas as minhas realizações profissionais. Você pode acrescentar lá todos os seus certificados, cursos que você fez, ensino médio, cursos técnicos, experiências profissionais. Você escreve lá um resumo profissional. Ele tem um recurso muito bacana que eu gosto muito, recomendação profissional. Eu quero mandar uma recomendação profissional do Pastor Omar. Puxa, o Pastor Omar, ele foi meu professor durante a minha formação em teologia. Foi muito importante eu ser aluno do Pastor Omar, que me inspirou com as suas aulas sobre o Antigo Testamento. Eu posso fazer esse tipo de depoimento. Antigamente, aí o Omar vai lembrar, e eu também, assim, você queria conhecer se uma pessoa ela era confiável profissionalmente, como é que você faria? Você pediu uma recomendação, né? Referência, uma referência. Então o LinkedIn ele sacou isso e ele colocou um campo, recomendações. Então uma pessoa pode recomendar a outra. E aí eu deixo uma estratégia. Eu gosto de colecionar recomendações. Então de tempos em tempos eu peço para algum. Eu peço para um antigo chefe fazer uma recomendação, um antigo gestor, um professor me fazer uma recomendação. E é muito legal porque ao longo dos anos você vai acumulando. E o diferencial, quando você cria um perfil LinkedIn completinho, conforme você vai preenchendo, ele tem um algoritmo que ele vai te perguntando onde você trabalhou, o que você fez, qual foi o seu último curso, você terminou o ensino médio, você vai respondendo. Então, pelo celular, pelo aplicativo ou pelo computador, você vai preenchendo. Quando você preencher ele 100% e o seu perfil está completinho, as empresas têm um recurso que elas podem pesquisar colaboradores pelo LinkedIn. Isso que eu ia perguntar, por exemplo, qualquer empresa pode acessar. Qualquer empresa pode LinkedIn, acessar. Quer saber quem é esse Omar aí. Você faz um filtro. O cara levanta a minha vida profissional. Tudo que você colocou lá, ele acha. Ele consegue achar. E é legal, o que você quer mostrar também, né? Se eu não quero mostrar nada, ter uma experiência. Vamos imaginar, no meu caso, eu gosto de mostrar tudo. Mas eu sou um professor e sou engenheiro. Eu não quero mostrar nada da minha formação teológica. Então eu não coloco essa formação. Entendi. Só que eu gosto de pôr tudo. Eu acho legal pôr tudo. Sim. Porque toda a sua história profissional, ela registra o que você é hoje. Então, para mim, eu tenho valores cristãos que eu gosto de falar sobre eles, de manter que eu sou um cristão. Eu sou um professor com valores. Respeito todo mundo que pensa diferente, mas para mim a formação teológica ela é importante. Mas se você quiser omitir alguma experiência, você pode. Entendi. Mas você pode colocar tudo ali e todo mundo que pesquisa pode te encontrar. O grande diferencial é, num currículo, se eu quero mandar um currículo para uma empresa, como é que eu faço? Eu tenho que enviar esse currículo, certo? Eu fiz meu currículo bonitinho, salvei ele PDF, mandei para a empresa, mandei para alguma indicação. No LinkedIn, 24 horas por dia, você pode ser encontrado. Tá lá o seu perfil. O problema é que a maioria das pessoas, e aí tem a ver com o que a gente falou assim, as pessoas estão sem paciência para preencher um cadastro mais demorado. Então, assim, se a pessoa ela não preencher um perfil completo, ela não consegue ter acesso a essas vagas, ela acaba não encontrando nas buscas. Ele tem uma regrinha, você tem que ter no mínimo 30 conexões e o seu perfil completo. Ele tem que estar completinho. Uma foto profissional, uma foto minha na praia, uma foto sem camisa. Não, eu até brinco com os alunos, aqui não é aquela foto lá de biquinho, não é uma foto sem camisa, tem que ser uma foto profissional. Como você se vê, você fosse para uma entrevista de emprego, com que roupa você iria? É essa foto que mostra o seu rosto, mas que mostra quem você é profissionalmente. Um resumo profissional bem construído, que antigamente era carta de apresentação. Né? Se você quiser, você pode gravar um vídeo currículo. Tem uma coisa moderna hoje que é o vídeo currículo. Tem algumas vagas que pedem para você gravar um videozinho falando seu currículo em vídeo em 1 minuto. Então o LinkedIn, legal. Atrás da sua foto, você pode colocar um videozinho lá. Se você gosta de escrever, você pode escrever artigos lá. Então ele tem uma função
de você escrever artigos. Você pode postar fotos, você pode postar textos. Então, meus amigos, é tudo isso, né? Então, é uma bela ferramenta. O que me entristece, assim, pouca gente sabe usar. Né? Mesmo que você não queira ser um produtor de conteúdo. Eu hoje no LinkedIn eu quero ser um produtor de conteúdo. Eu gosto de produzir conteúdos que ajude as pessoas na sua carreira profissional. Eu gosto de postar conteúdos lá. Mas mesmo que você não queira fazer isso, deixe seu perfil bonitinho, ativo. Mexe uma vez por semana, mexe uma vez por mês, mostrando ali o que você está fazendo, que você vai construindo uma rede profissional que pode ser útil. Igual o Pedro, tem conhecimento sobre investimento. As pessoas podem consultá-lo lá. Todo mundo que está assistindo a gente aqui, quem tiver com dúvidas sobre isso, com muito prazer, assim, eu me disponibilizo a ajudar. Sou uma galera aqui da igreja, venho voluntariamente, com muita alegria, ajudar as pessoas a fazer, porque eu acho que é um conhecimento que ajuda muito a gente a se valorizar. Legal. E o especial, gente, você não precisa ter uma carreira, nossa, você não precisa ter faculdade para ter um LinkedIn, você pode ter um ensino básico, mas que mostre no seu perfil quem você reconhece que você é, as suas habilidades. Às vezes, quando eu percebo que numa sala de aula que os alunos eles não sabem suas habilidades, eu paro tudo, faço algumas atividades que eles possam identificar. A gente tem dinâmica, tem técnica para isso, tem um exercício que você faz que depois desse exercício você sai com no mínimo 10 qualidades que a pessoa já reconhece que ela tem. E aí no nosso contexto de igreja, a gente sabe que Deus ele derrama talentos, ele derrama dons, ele derrama habilidades, e a pessoa pode colocar tudo isso numa plataforma como essa, que pode abrir portas. Eu já recebi proposta de trabalho pelo LinkedIn. Os alunos, eles falam assim, nossa, professor, a empresa me contratou pelo LinkedIn. Então, é uma baita ferramenta para abençoar mesmo. Quem tem empresa pode criar um perfil da empresa, né? Então, se a igreja quiser... Vamos imaginar que a igreja ela faz um trabalho com os empreendedores... Eu ia perguntar agora. Membros. A respeito do Instituto IBRAVE, que nós estamos... Você pode criar que é uma página... Uma ação social. Maravilhoso. Que nós estamos aí. E, de repente, pode até... Porque você sabe que o Instituto Social, ele é social, ele não tem fins lucrativos. Hoje, ele depende 100% da igreja. A gente está pagando o contador, a gente está pagando os impostos municipais, faz um almoço aqui a igreja que banca, ou então é a doação dos irmãos. Então, através do LinkedIn, eu consigo também espalhar esse trabalho que existe e, de repente, eu posso até... arrumar uma empresa parceira, um comércio parceiro. Você pode criar uma página para o Instituto IBRAVE, deixar lá um conteúdo lá, falando dos trabalhos que são feitos. Poxa, que e legal. Colocando um contato, estamos à disposição para parcerias. Eu acho que o Ítalo criou um perfil do seminário, não criou na época? Foi você que criou ou não? Acho que alguém criou na época. O pessoal que estava tomando conta das redes do seminário falou para mim, cria e a gente vai administrar, mas aí eu não sei como que tá. Continuaram. Eu lembro que foi criado na época, eu pensei assim, então assim, as pessoas... até mais uma dica, né? Então, empresários, pessoas empreendedoras, empresários estão assistindo. Você pode criar o perfil da sua empresa, o perfil do instituto, porque aí as pessoas também podem conhecer e é possível... você consegue seguir as empresas. Então, tem um recurso lá que você consegue... vamos imaginar que eu quero... o Instituto IBRAVE tem um perfil, eu posso seguir esse contato, então você pode seguir, você pode adicionar as pessoas que são os seus amigos, que são conexões, você pode seguir todas as empresas, então as grandes empresas estão lá, então tem milhões de empresas do mundo todo no LinkedIn, e dá para se conectar mesmo. Legal. O Instituto que faz um trabalho, todo o trabalho que esse instituto faz, o que ele faz? Ele cria lá um post, realizando, então eu estava lendo, né, as redes sociais da IBRAVE e tudo mais, teve um trabalho lindo que vocês fizeram com as cestas básicas, né? Sim. Arrecadamos cestas básicas. Então, assim, dá para fazer, olha, nesse mês, aí, lógico, o trabalho social não é para expor ninguém, é para você motivar as pessoas a servir mais. Neste mês, arrecadamos tantas cestas básicas e atendemos tantas famílias. Se você quer fazer parte desse trabalho, entre em contato conosco. Então você consegue manter essa rede ativa. Poxa, que legal, né? Não sabia disso. É uma ferramenta, né, gente? E aí é nesse ponto que a tecnologia, né, Uhum. ela nos ajuda, né? As pessoas saberem o que está acontecendo e as pessoas se envolverem naquilo que faz mais sentido para elas. Puxa, para mim faz sentido ajudar nesta ação que o Instituto IBRAVE está fazendo, que eu conheci pelas redes sociais, pelo LinkedIn.
aí é possível fazer. O único detalhe, e o Ítalo sabe muito bem disso, quando você mexe com uma rede social, você olha muito para o público que você quer alcançar. Sim. Então, o LinkedIn, ele tem um perfil mais assim, mercado profissional mesmo, né? Carreira profissional, mesmo, né? Profissional. Então, aí, o perfil, por exemplo, no caso aqui, o exemplo aqui da Ibrave, né? Se a maioria do público que segue a Ibrave interage com a Ibrave mais pelas redes sociais, talvez o Instagram, talvez o Facebook, talvez o Telegram, vale mais a pena colocar mais força nessas redes. Agora, se eu quero alcançar um público mais de empresa, profissional, parceria profissional, empreendedor, aí é legal olhar para o LinkedIn. Legal. Então, onde é que teu público está, né? Essa galera jovem, eles estão muito no TikTok. Então, assim, se a igreja quer alcançar os jovens, vale a pena colocar um conteúdo no TikTok. E pegando esse parênteses aqui, a gente sabe que o exemplo do TikTok foi uma rede social que mudou muito, né? No começo, quando eu instalei, eu já desinstalei na sequência, porque era só dança. Era só dança, música. Não quero. Depois de um tempo, eu percebi que as pessoas estavam colocando pregações no TikTok. Ele fazia um cortezinho de 1 minuto, colocava lá. Então, peraí, então dá pra colocar, eu posso colocar uma pregação com um fundo musical, uma coisa mais animada ali para poder alcançar o público jovem. Aí, beleza, dá para usar. Então, como o LinkedIn é uma rede social com perfil profissional, nos dá a possibilidade de alcançar esse público profissional. Legal. Quem está procurando emprego pode ter contato com todas as empresas. Então, assim, quem tá assistindo a gente, se você trabalha, se está numa empresa, pesquisa se a sua empresa tem um perfil lá. Então, a maioria das empresas tem, né? Instituto super incentivo é legal ter. Se não tiver, vamos montar essa página. O Ítalo já sabe. E quem quer, assim, mostrar a sua carreira profissional, super indico pro jovem, pro adulto, melhor idade. O melhor idade é maravilhoso porque tem toda uma história. Não é muita melhor idade, né? não. Se você olhar o meu lá, nossa, acho que meu primeiro emprego que tá lá é de 2006. Estamos em 2023, já se passaram aí 17 anos. Meu Deus, olha aí, né? É uma vida que fica lá, né? Mas é bom, gente. Achei interessante estar falando sobre descobrir talentos, habilidades. Cara, é uma ferramenta interessante para se usar até dentro de igreja, né? Porque às vezes a pessoa tá dentro da igreja sentada, fala, não sei o que fazer, não sei fazer nada, não sei, assim, você tem algum tipo de ferramenta que você recomendaria para descoberta de talentos? Como que a gente poderia caminhar com isso? Trazendo isso da sala de aula do Senac, por exemplo, para dentro da igreja, para as pessoas descobrirem talentos. Esse é um tema assim que eu gosto muito, esse tema do propósito em Deus, né? Eu vou dar os devidos créditos aqui. A minha esposa, ela gosta muito desse tema de talentos e dons, ela estuda muito sobre isso. Vamos trazer ela no Convida Cast. Tem que trazer ela no Convida Cast. Tanto que quando a gente montou um curso na pandemia do meu antigo ministério, a Igreja Louvor e Adoração, quando a gente montou um curso lá, eu sugeri um curso de propósito. A gente colocou um dos módulos do talentos. Aí minha esposa, ela trouxe um teste de talentos que ela já aplica. Então, quem sabe numa oportunidade futura podemos até combinar de pegar uma tarde aí, pegar a galera, a juventude e aplicar neles esse teste. Então, assim, tem muitos testes que você pode aplicar que ajudam a ter clareza do talento. Então, esse que a minha esposa aplica, ele é muito bom. E assim, ter clareza do dom, né? Em sala de aula, eu gosto muito de trabalhar essa questão das habilidades. Então, assim, por exemplo, nesse curso que eu dou aula no Senac, que é aprendizagem, ele tem um módulo lá que é uma unidade curricular, que é desenvolvimento pessoal, que eles fazem um PDI, que é como se fosse um projeto de vida. As escolas fazem um projeto de vida, dói o coração de não ser feito de não engajar o jovem de tal maneira para o jovem perceber. E se ele conseguir identificar os dons e talentos dele, ele consegue gastar a vida dele na direção certa. Por exemplo, se eu tivesse descoberto anos atrás que eu tinha uma habilidade assim natural dessa parte do ensino, capacitado puramente por Deus, talvez eu não gastaria tantos anos na engenharia. Eu já focava no ensino mesmo, ponto. Se bem que Deus também usou essa área para também me construir. Então, tem todo esse processo. Mas uma dica que eu daria o jovem tem textos bíblicos muito bons sobre talentos, né? Tem 1 Coríntios 12, tem Efésios capítulo 4, que ajudam bastante nesse conteúdo. Uma dica que eu dou, né, que foi até um curso que eu fiz com a galera lá do Jesus Cop, fiz um curso deles, que eles têm um curso chamado Propósito,
que esse curso ele tinha um exercício que eu achei ele sensacional, que era um exercício baseado em 3 perguntas. Então, quem estiver assistindo pode ir pausando o vídeo e fazer o exercício em casa. Primeira pergunta, tem várias formas de você ter clareza de dons e habilidades, né? Essa é uma forma mais básica, mais introdutória, que já dá o norte, mas depois podemos combinar lá de fazer um treinamento aí com a galera, um treinamento mais completo, convidando lá minha esposa. Primeira pergunta é, no que você é bom? Você tem que ter uma clareza daquilo que você já tem facilidade de fazer. Então, o Ítalo tem habilidades tecnológicas, mas também tem habilidade de escrever, de texto. E também tem habilidade musical, né, Ítalo? Você também é baterista. Então, o Ítalo também tem essas... Então, você faz uma lista de tudo que você é bom, que você faz naturalmente. Não precisa ser o melhor do mundo, mas que você já tem uma facilidade ali de fazer. Presta atenção nisso, pergunta para as pessoas. 2, o que você gosta de fazer? Você precisa identificar aquilo que naturalmente você tem prazer em fazer. Para mim, Ítalo, eu tenho prazer de ficar um dia inteiro fazendo um curso, assistindo uma palestra, estando numa aula no seminário. Eu tenho prazer de ficar lendo, eu posso ficar horas lendo livros. De um livro passar para outro, assistir um podcast. Então, assim, quando eu estou aprendendo, eu me sinto vivo. Então, eu gosto de aprender, eu gosto de ler, eu gosto de ensinar, eu gosto de dar palestra. Estar aqui no podcast, para mim, é um prazer, assim, enorme. Então, assim, identifica tudo que você gosta. Música, esportes, hobbies, coisas que você faz no seu tempo livre. Tenta ver algo que você gosta de fazer e que também é útil para as pessoas. Porque o nosso propósito e a nossa vocação é sempre para poder abençoar as pessoas. Ponto. Lista tudo que você gosta. 3º, encontra o que mais te incomoda no mundo, na igreja, no seu contexto ao redor. O que mais te incomoda no mundo. Tenta identificar uma coisa só. O seu coração arde mais por crianças, por jovens, por pessoas de melhor idade. Você se vê fazendo uma obra social, você se vê atuando na política, você se vê atuando numa empresa, você gosta muito de estudar sobre dinheiro, né? Vou pegar o Pedro. O Pedro, com certeza, ele tem uma linha de propósito muito ligada a essa parte de finanças. Né? O contato que eu tive com ele ama, os alunos amam as aulas dele. Então, assim, né? Tenta identificar aquilo que você gosta de fazer, tem habilidade e conectado com algum problema na humanidade que você queira resolver. Talvez a gente queira resolver, nós não vamos conseguir resolver todos os problemas. Sem dúvida. Hoje eu estou dedicando a minha vida na parte de formar pessoas para o mundo do trabalho. Então meu propósito hoje é ligado a inspirar pessoas para o mundo do trabalho. Então você juntou essas 3 perguntas, forma uma frase no final e começa a olhar o que tem na sua bagagem, o que Deus ele já te deu de habilidade, de experiência. Uma dica, hein? Geralmente o nosso propósito, ele já está na nossa história ao longo da nossa vida. Então, por exemplo, quando eu era jovem, a vizinha precisava de dar aula de reforço para o filho dela que estava com dificuldade na escola. Ela me chamava, então eu ajudava. Alguém na igreja estava com dificuldade de matemática básica. Eu ali ajudava. Então eu percebia, os coleguinhas de escola pediam a minha ajuda, batiam na minha porta para eu ajudar com a lição. Então, há 20, 30 anos atrás, eu já estava ensinando, sem saber, né? Quando eu vim na igreja, comecei a ajudar na parte de ensino. E aí eu estava na engenharia, surgiu a oportunidade para dar aula à noite. Então, assim, era o propósito, vai me chamando. Então, assim, isso é muito gostoso. Então, essas 3 perguntas é um começo, é um ponto de partida, mas é uma forma de você já começar a se perceber. E aí, gente, com oração, com conversa, puxa, pastor, o que o senhor vê em mim assim, né? Uma conversa sincera com os pais, puxa, papai, mamãe, tio, titia, vovô, o que você vê assim que eu tenho mais habilidade? Você fazendo esse processo de descobrimento e com oração, estudando a palavra, ouvindo a voz de Deus, você vai tendo clareza de onde é que Deus quer te usar, né? Isso é maravilhoso quando casa. No meu caso, demorou 30 anos para eu conectar esses pontos, né? De eu perceber que tinha uma facilidade em falar e me comunicar, porque eu cheguei na igreja, Ítalo, tímido, com medo de falar com as pessoas. Eu tinha medo de bater a mão na igreja. Eu tinha medo de levantar a mão. Professar minha fé em Cristo durou meses para eu me convencer que era importante eu ir ali na frente. Então, assim, quando eu cheguei na igreja, Deus começou a curar a minha timidez
isso foi me ajudando. E ao longo dos anos, ele foi me mostrando o quanto eu gostava de aprender, e eu gostava de aprender e compartilhar o que eu aprendi. E isso é maravilhoso. E aí Deus vai te mostrando esse propósito, essa vocação. Pastor Omar, ele é pastor aqui do ministério e também é um professor. Então tem esse mestre. Prepara, né, obreiros, né? E aí 30 anos. Há 30 anos. E aí eu dou a dica de Efésios 4, porque ali os 5 ministérios, né? Pastor, mestre, evangelista, profeta e apóstolo. Esses 5 ministérios, você vai se identificar em algum deles. Não quer dizer que você vai ser pode ser que você seja um pastor da igreja, você seja ali um mestre, um professor e tudo mais. Mas em alguma parte dessas funções, Deus vai nos direcionar para fazer. Tem até um estudo que eu acho que até de Harvard, de alguma universidade aí, que eles associam esses 5 ministérios com as áreas profissionais. Exatamente. Então, o vendedor, ele é um pouco evangelista. Exato. O professor é um pouco o médico, ele é um pouco pastor. Né? Então, é muito legal aí, gente. Então, assim, invista um tempo, se for preciso. Volta um pouquinho esse vídeo. Quem sabe no momento futuro a gente combina aí de fazer um treinamento muito legal sobre isso. Isso é algo que, puxa, gente, nós precisávamos investir um tempo. Porque eu sinto, pastor, é uma angústia minha, tá? Que a maioria das pessoas passam por essa terra sem saber o porquê Deus as criou. Né? Jesus veio com uma missão. Uma missão, né? Nós estamos aqui com uma missão. E é um dos lembros da igreja. Aqui, ó, tá aqui, ó. Da igreja, né? Ó. Igreja, família, missão. Então, é uma descoberta. Quando você se defronta com isso, muitos pulam fora do barco. Muitos pulam fora do barco. E Jesus, ele teve 30 anos de preparo, né? Exatamente. Porque ele ficou, a gente entende que até os 30 anos ele não se revelou para o mundo. Sim. Mas ele tinha uma missão. Ele era filho. E ele foi provedor da casa durante muito tempo. Foi exemplo dos seus irmãos. Tinha uma profissão, né? Uma profissão. Que ele era carpinteiro junto com o pai ali, né? E tudo mais. Ele era mestre também, né? E Jesus, ele executou essa missão, ele alcançou as pessoas e essa mensagem, ela dura 2000 anos. Tanto que uma vez lá em Osasco, eu participei de um podcast lá e eles me perguntaram, puxa, o que tem a ver Jesus com empreendedorismo? Assim, tem tudo a ver, porque Jesus ele liderou um grupo de pessoas. Jesus, ele ensinava essas pessoas, ele discipulava e ensinava essas pessoas, e Jesus preparou 12 substitutos. Jesus não preparou 12 ajudantes, ele preparou 12, que quando ele subiu aos céus, os 12 continuaram o trabalho, e esse propósito, ele dura aí mais de 2000 anos. Então, quando a gente fala de propósito, a gente fala também muito da nossa identidade, né? E aí o pastor já deu a chave aqui, o conselho maior, né? A nossa identidade, ele começa como filhos. Então, um exercício maravilhoso de identidade e propósito, Ítalo, é começar com Efésios 1 e 2. Isso eu vi num livro muito bom, Mais Que Vencedores, um filme muito legal, Mais Que Vencedores, que ele conta a história, resumidamente, aqui em 30 segundos, ele conta uma história de uma menininha que tinha toda uma questão familiar e ela não sabia quem ela era. E aí, num dado momento do filme, spoilers, pausa aí que não quer spoiler, do Mais Que Vencedores, dá uma dica para essa menina de ler Efésios 1 e Efésios 2 e começar a marcar, a escrever tudo que Efésios fala sobre você. Poxa, você é filho, você é herdeiro, você é alcançado por esse amor, você é transformado. Então, e eu fiz esse exercício, né? Você faz uma lista. Então, se alguém que está assistindo se sente perdido no seu propósito, para tudo, pega Efésios 1 e Efésios 2, lê com calma, faz isso durante vários dias e começa a escrever tudo que Efésios fala que você é. E começa com isso. Você é filho. Meu Deus, cara. Pessoal, pena que o nosso podcast hoje até avançou um pouquinho. Mas foi uma alegria ter o João aqui com a gente. E o Quarta Convida, ele é educação. Educação também. Não é? Ele é instrução, ele é orientação. E, acima de tudo, é isso que você encerrou aí com chave de ouro. Nossa, né? É falar daquilo que mais nos dá a inspiração para prosseguirmos, que é a pessoa do nosso Cristo. E nem foi combinado e Deus direcionou. Deus direcionou. Glória a Deus. Joãozinho, muito obrigado. Com certeza, nós vamos aí convidar a sua esposa para vir aí. Você vai estar junto com ela aí. Isso é uma honra. Porque eu acho que esse assunto ainda vai render bastante.
esse é um Quarta Convida Cast que eu vou orientar muitas pessoas a assistirem, algumas igrejas que eu vou estar trazendo palestra, falar, assistam, porque houve muita informação bacana aqui hoje. E me coloca esse negócio do metaverso. E me coloca à disposição. Quem precisar de qualquer orientação assim, vai ficar aí no final. No final favor. vai ficar o contato do João. Né? Você que tem igreja, você que tem um comércio, um escritório, uma empresa, você pode convidá-lo para que ele possa estar lá com você, trazendo uma palestra, uma orientação. Mais uma vez, obrigado. Obrigado. Você que nos acompanhou aí, obrigado por estar conosco até agora. Divulgue, ajude esse trabalho. Divulgue o Quarta Convida. Gostou? Coloca lá o joinha. Muitas pessoas curtem lá, mas não colocam o joinha. Para nós é importante comentário, né? Você colocar o joinha, os comentários. Isso para nós é muito edificante e nos incentiva a prosseguirmos. Obrigado. Até o próximo Quarta Convida. Não seja uma quarta comum, que seja uma Quarta Convida. Jesus te abençoe, Jesus te guarde. Obrigado. Deus abençoe. Queremos fazer um Quarta Convida bem bacana, o Quarta Convida Podcast, onde nós vamos ter uma pessoa entrevistada. Vamos sair um pouco desse formato comum, convencional, vamos para esse formato do podcast.